Você provavelmente tem ouvido falar de MCP nos últimos meses, mas você sabe o que é MCP e como que a gente pode utilizá-lo com o Bittrex? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar na prática como é que isso funciona. Mas antes de colocar a mão na massa, a gente vai falar um pouco do conceito. Então pega teu cafezinho aí e vamos embora. O MCP é um padrão aberto criado pela Anthropic para padronizar a conexão dos modelos de IA, as LLMs, às ferramentas. O objetivo é facilitar essa comunicação da inteligência artificial com as ferramentas de negócio, ferramentas de desenvolvimento e outras aplicações. Com isso, o ganho que a gente tem é que a IA ela passa a fornecer respostas mais relevantes para a gente. O MCP vem para substituir as integrações fragmentadas por um único protocolo. O resultado é uma forma mais simples de fornecer à inteligência artificial os dados que ela precisa para poder trazer essas respostas mais relevantes para nós. Como é que funciona isso então? Para que essa comunicação ocorra de forma automática e padronizada, cada ferramenta que a gente quiser conectar um modelo de IA vai precisar de um servidor MCP. Ele vai atuar como um tradutor oficial aí entre a ferramenta e a inteligência artificial. Eu trouxe aqui uma ilustração que vai nos auxiliar a entender um pouquinho melhor esse conceito e ela já está linkada com um exemplo que a gente vai utilizar daqui a pouco. Então, olhando aqui para a imagem, a gente tem o MCP Client, nosso host, né? A gente tem o servidor MCP e a nossa fonte de dados. Então, como que funciona? A gente vai estabelecer uma conexão entre o Cloud e o Bittrex 24 no nosso exemplo, mas aqui poderia ser qualquer outra ferramenta de IA que entenda o MCP, tá? Então, o nosso host, nesse caso, vai ser o Cloud, dentro dele tem aí o MCP Client, que é responsável por fazer essa comunicação ali com o servidor MCP, via protocolo MCP, tá? Então, o usuário envia uma pergunta na ferramenta, na IA, essa IA recebe e envia para o servidor MCP, que vai ser responsável por traduzir para a linguagem ali do Bittrex 24. Então, o servidor MCP, ele recebe o pedido do Cloud, ele traduz ali para a API do Bittrex 24, consulta os dados ali que foram solicitados e retorna para a IA essas informações para que ela tenha um contexto, né, para que ela possa processar então esses dados e fornecer uma resposta mais inteligente. Então, se eu quisesse conectar esse modelo de IA a outras ferramentas além do Bittrex 24, cada uma dessas ferramentas a gente precisaria ter um servidor MCP responsável pela tradução da linguagem delas. Até aqui, você já deve ter percebido a importância do servidor MCP. Mas o que tem dentro do servidor MCP? O servidor MCP, ele expõe 3 pilares para a inteligência artificial. São as ferramentas, os recursos e os prompts. As ferramentas são ações que podem ser executadas, como, por exemplo, no contexto do Bittrex 24, criar uma tarefa. Os recursos são os dados que a ferramenta vai disponibilizar para que a IA consiga acessar. Então, por exemplo, a lista de tarefas que foram criadas em determinado período, né? E os prompts são instruções pré-definidas para guiar o modelo, né? Então, por exemplo, eu quero criar uma tarefa, sempre pergunte o responsável para essa tarefa e o prazo. Talvez você tenha se perguntado, mas o Bittrex não tem o Copilot, a própria IA do Bittrex 24? Será que não é possível fazer essa conexão aí via MCP com ela? Até o momento desse vídeo, ainda não era possível fazer essa conexão da inteligência artificial própria do Bittrex via MCP, né, via conexão nativa do Bittrex MCP, com outras ferramentas. Mas quando a gente acessa a área de conexões MCP, a gente vê que tem uma mensagem dizendo que em breve vai estar disponível. Então, é importante ficar ligado. Se inscreve aqui no canal para não perder as novidades aqui do que for aparecendo. A gente sabe que o Bittrex 24 é uma ferramenta que está em constante evolução. Eles se preocupam muito em estar atentos aí às tendências do mercado, então sempre está rolando aí atualizações e a gente vai trazer aqui para você. Agora que a gente já entendeu um pouquinho do conceito de MCP, vamos para a prática, vamos entender como é que funciona aí essa conexão. A gente vai fazer um teste conectando o Bittrex 24 ao Cloud via conexão nativa do Bittrex, tá? Via MCP nativa do Bittrex.
para que a gente consiga fazer essa conexão, a gente vai ter alguns passos aqui, onde eu vou deixar aqui para que vocês possam fazer aí de forma gratuita, pessoal. Então, me acompanhem aqui. O primeiro passo, a gente vai precisar baixar o Cloud Desktop. Essa opção de conexão dos servidores MCP, ela não está disponível no Cloud em nuvem, então a gente precisa baixar o aplicativo e o link está aqui na descrição para vocês. Depois a gente vai obter o token de acesso ao Bittrex 24 e depois a gente vai configurar esse token dentro do próprio Cloud para que a gente consiga acessar as informações ali via servidor. Eu já estou com o meu Bittrex aberto aqui na área de conexões MCP. Você pode localizar essa opção pesquisando na lupinha ali superior do seu Bittrex por MCP ou conexões MCP, para que você possa localizar mais fácil. Então, olhando aqui para essa tela, a gente vê que tem uma mensagem, conforme eu tinha comentado, de que a conexão de serviços externos à Marta IA e aos agentes de IA do Bittrex estará disponível em breve. Embora não seja possível conectar a própria IA ali do Bittrex, a gente vai fazer essa conexão com um agente externo que vai ser o Cloud. Então aqui a gente vai primeiro habilitar o acesso, né, permitir que agentes externos possam se conectar. Então, acessando a engrenagemzinha, a gente tem a opção aqui de servidores MCP e basta habilitar essa opção de permitir que as IAs externas se conectem e executem ações nesse Bittrex, tá? Então, habilitando aqui, o próximo passo, a gente vai obter o token de conexão e a gente vai guardar essa chavezinha aqui de token, porque é ela que a gente vai utilizar no nosso código daqui a pouco para poder configurar esse servidor MCP no Cloud. Então, guardem a chavinha de vocês aí, para que vocês possam fazer essa conexão também. Agora que a gente já tem o token em mãos, a gente vai acessar o Cloud na parte de configurações para poder adicionar esse token ali de acesso. Então, a gente vai acessar aqui a parte onde tem o nosso nome. Aqui em cima a gente tem a opção de configurações. Como o Bittrex 24 ele não tem um conector ainda específico nessa área aqui, né? Por exemplo, onde ele traz o Google Drive, o GitHub, a gente vai precisar acessar a área de desenvolvedor. Então, acessando aqui a opção de desenvolvedor, a gente vem em editar config. É aqui o local onde a gente vai incluir o código ali que eu comentei com vocês. Vamos adicionar, então, o nosso servidor MCP com o token que a gente obteve ali do Bittrex 24. Para isso, a gente vai acessar a área de editar config aqui dentro do Cloud e o Cloud vai nos direcionar para o arquivo onde a gente vai precisar incluir um código e especificar o token, a URL do servidor, e a gente também pode atribuir aí um nome para esse servidor. Então, para isso, vamos acessar aqui. Esse código ele vai rodar no editor de código padrão de vocês. No meu caso, eu estou usando o VS Code, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai adicionar esse código aqui, que eu vou disponibilizar para vocês também. E aqui a gente vai inserir, né, o token, a gente vai precisar especificar o URL do servidor também, e aqui em cima a gente pode alterar, dar um nome para esse servidor, para que a gente possa localizar aí mais fácil. Vamos supor que vocês vão adicionar aí no futuro outros servidores MCP, referente a outras ferramentas, então assim a gente consegue facilitar essa organização. Aqui na URL do servidor, então, vocês podem adicionar a seguinte URL, para ele reconhecer. E aqui embaixo vocês vão colar, né, substituindo toda essa área aqui, o token que vocês obtiveram lá do Bittrex. Então aqui a gente vai salvar esse arquivo, vocês podem salvar na máquina de vocês também. E para que essas atualizações elas sejam aplicadas ali no Cloud, a gente precisa reiniciar a ferramenta e uma orientação para que justamente ele consiga ler essas alterações. Então, aqui eu já salvei o meu arquivo, vou fechar aqui. Vamos acessar a mesma área onde a gente foi da outra vez, aqui em configurações. Vamos aqui na área de desenvolvedor. E a gente vê aqui agora que ele já está como running. Isso significa que a nossa conexão
ela foi realizada com sucesso. Agora que a gente já conseguiu fazer a conexão ali do servidor, a gente vai testar para ver o que a gente consegue fazer ali de ação dentro do Bittrex através dessa conexão via MCP. Então, para isso, pessoal, eu já trouxe aqui, né, na minha tela, a gente tem aqui o chat com a IA, né, do Cloud, e aqui a gente também tem o Bittrex 24. Então, vamos entender aí como que funciona essa interação. Eu sou um usuário comum, então eu vou interagir aqui, vou enviar uma pergunta, um pedido para a inteligência artificial. Ela vai, então, retomando um pouquinho dos conceitos, enviar para o servidor MCP via protocolo MCP. O servidor vai fazer essa tradução para a linguagem do Bittrex 24, vai acessar essas informações e vai me retornar para a IA, né, um contexto real ali dessa informação em tempo real. Então, vamos pensar aqui, né? Vamos criar ali a tarefa que eu utilizei como exemplo. Vamos pedir para ela criar uma tarefa para ver como que ela vai se comportar, para ver se está funcionando também aí esses acessos. Então, crie uma tarefa para o usuário teste com prazo de 24 horas. Vamos colocar aqui. Eu pedi para ela criar uma tarefa para um usuário e ela já me trouxe aqui. Primeiro, vou buscar o usuário para obter o ID dele. Então, ela está me pedindo acesso, aqui eu vou precisar permitir esse acesso para que ela consiga buscar essa informação. Então, aqui eu tenho algumas opções, permitir uma vez ou permitir sempre. Vamos colocar aqui permitir uma vez, para a gente ver. Encontrei o usuário teste Bittrex. Agora vou criar a tarefa com prazo de 24 horas até 9/4/2026, às 8. Cloud quer criar uma tarefa, então percebam que ele sempre vai pedindo também a permissão ali para realizar essas ações. Então, caso tenha alguma interpretação ali errada, a gente ainda pode negar essa ação. Então, vou colocar aqui, permitir uma vez também. Tarefa criada com sucesso, e a nossa tarefa ela já foi criada. A gente pode observar aqui na tela. Vamos tentar fazer um teste diferente agora. Vamos pensar ali que a gente saiu de uma reunião e a gente tem várias tarefas ali para poderem ser criadas ali para os usuários dentro do Bittrex, né, os nossos funcionários, e a gente quer fazer isso tudo de uma vez aqui, de uma forma mais fácil, sem precisar ficar criando ali tarefa por tarefa. Tá? Então, vamos testar aqui. Eu já pré-configurei um prompt aqui para a gente fazer esse teste. Então, vou pedir para a IA para criar 3 tarefas ali via MCP. Tá? Então, eu fiz aqui alguma definição de prazo e algumas definições de descrição. Vamos ver se ela vai conseguir aqui realizar essa criação. Beleza, ela confirmou a ID ali do usuário, diz que vai criar as tarefas ali simultaneamente. Agora vamos ver como que... Beleza, tarefa 1 já foi. Solicitar aprovação. Vamos ver aqui, deixa eu abrir essa de criar a apresentação para ver se ela de fato colocou a descrição ali que eu havia pedido. Beleza, elaboração do material visual, nananã. Beleza, pessoal, a gente já tem uma quantidade de dados aqui, né? A gente fez a criação de algumas tarefas aqui anteriormente, mas além de criar essas tarefas, a gente também consegue acessar esses dados para poder nos auxiliar ali na nossa análise. Então, a gente vai testar agora como que funciona isso. Fizemos aqui a criação das tarefas, então eu vou pedir agora para a IA me retornar quais são as tarefas com vencimento para esse mês, por exemplo. Quais as tarefas no usuário teste?
fazer aqui 2 tarefas com vencimento em abril, exatamente as que a gente tem ali, né? MCP1 e levantar custos. Vale lembrar que MCP1 vence amanhã. Bom, vamos pedir então para ela fazer uma análise um pouquinho mais detalhada. Vou pedir aqui quais são as tarefas mais críticas do usuário, considerando os critérios prazo e envolvimento com o cliente. Foi uma informação que eu coloquei ali na descrição para a gente conseguir testar, tá, pessoal? Vou colocar aqui. Tô quase atingindo o meu limite aqui de sessão. O legal é que vocês conseguem, pessoal, fazer esses testes aqui na conta gratuita do Claude, tá? Então é legal aí vocês conseguirem fazer esses testes, mas depois, de acordo aí com essas limitações, a gente precisa migrar ali para uma conta paga. Então vamos ver aqui. Ó, aqui ela já trouxe uma análise um pouco mais detalhada dessas informações. Com base nas informações, já temos todas as tarefas pendentes do usuário e vamos fazer uma análise diretamente. Então, ela traz aqui, olha que legal, uma divisão de tarefas críticas, moderada e menor criticidade com base nesses critérios que eu pedi para ela analisar. Então, pessoal, isso aqui depende muito do contexto de cada operação, depende muito aí do modelo de negócio, de como que funciona o dia a dia da tua operação. Então, é legal pensar nessas possibilidades aqui. Claro que a gente não consegue acessar todos os métodos, né, e realizar todas as ações aqui via essa conexão nativa, mas já abre muitas portas aí para a gente conseguir inserir no nosso dia a dia. Aqui a gente também tá num nível um pouquinho mais gerencial, né? A gente tá falando de análise de informações, mas acredito que já pode ser bem útil utilizar essas ferramentas aí para auxiliar nessas análises aí do dia a dia. E se você precisa de ajuda para transformar a inteligência da tua operação, agenda teu diagnóstico gratuito comigo para a gente entender um pouquinho melhor do teu cenário. E não esquece de comentar e curtir esse vídeo para eu entender se esse tipo de conteúdo é útil para você. Muito obrigada e até a próxima!